Olá! Começa mais uma edição do Trajetória, um projeto da TV USP, da Divisão de Comunicação da Exalc, que tem por objetivo resgatar e contar um pouco da história, da trajetória de trabalho, de pesquisa, de docentes e pesquisadores da Exalc e do SENA, aqui no campus da USP, em Piracicaba. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a professora Maria do Carmo Bittencourt de Oliveira, docente e pesquisadora do Departamento de Ciências Biológicas aqui da Exalc, livre docente, bióloga, formada em Ciências Biológicas pela Universidade Federal de São Carlos, mestre e doutora em Ciências Biológicas pela Unesp, pós-doutora pela USP, anteriormente foi docente da Unesp e atualmente docente, como falei aqui, do nosso Departamento de Ciências Biológicas. Participou de diversas comissões da Exalc, sendo que continua sendo coordenadora do Programa de Iniciação Científica da Escola. Tem grande contribuição na área de pós-graduação, especialmente no que diz respeito à supervisão de pós-doutorandos. E tem uma informação aqui, professora, que eu peguei lá no Lattes, tem que ver se é verdade, se é só isso, né? Porque vi que a senhora tem diversos projetos de pesquisa, mas diz que a senhora está envolvida simultaneamente, no momento, né, com 4 projetos de pesquisa em 3 linhas distintas. É isso mesmo, professora? Ou tem mais projeto ainda? Não, acho que deve ser uns 4, sim. São os 4. Um eu sou coordenadora, outros eu participo. Muito bom, professora. Obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer para nós tê-la conosco aqui no Trajetória. Eu queria começar perguntando algo que eu pergunto para todos os nossos convidados, professora. A senhora sempre quis ser bióloga ou chegou a passar pela mente seguir alguma outra carreira antes disso? Bom, primeiramente eu agradeço o convite. No início assustou, né? Mas eu agradeço, é um prazer estar aqui com vocês e poder contar um pouquinho da minha trajetória, né? Desde que eu me entendo por gente, eu sempre quis ser cientista. Entre 5 e 6 anos, porque eu me lembro que eu não era alfabetizada ainda, eu só fui alfabetizada com 7 anos. Eu sempre quis ser cientista, eu estava sempre envolvida com plantas. Eu cresci numa casa que tinha um jardim muito grande. O meu pai era aposentado, então era como se fosse um avô, ele ficava muito comigo, brincando, né? E eu dava nome para as plantas, né? Queria saber o que era aquilo. Ele falava, abacateiro, né? Então pai, escreve aqui o que é. E aí ele me deu um kit de química que tinha os tubos de ensaio, fazia umas cores diferentes, e eu adorava aquilo. Eu não sabia exatamente o que era ser cientista, mas eu queria fazer ciência. E sempre com conversas com meu pai eu fui aprimorando um pouco. Aí eu queria algo que na época não existia, né? Que era biologia. Antes era história natural. E meu pai procurava saber e me informava. Eu quero história natural, é história natural que se faz e tal. E aí quando eu entrei no colégio, aí sim a profissão já existia. Então para mim era muito claro o que eu queria. Tanto é que na minha turma de colégio, que você tinha que decidir ser humanas, biológicas, né, ou exatas. Então eu até pensei em outras carreiras, mas tinha que ter ciência no meio. Era química, mas a biologia me atraía. E eu era a única da turma que queria fazer biologia. Todos os outros eram medicina e odontologia. E eu era a única com biologia. Eu sempre fui focada em fazer pesquisa com biologia, ciência. E a senhora é da onde? São Paulo. Sou paulistana, capital. sim. Paulistana. E como é que entrou essa história da UFSCar, né? Então, na UFSCar, porque eu acabei o colégio e, na época, a UFSCar, ela despontou como a estrela dos anos 80, até saiu na Veja e tal, e ela tinha um vestibular no meio do ano. Aí eu falei, eu vou fazer. Não vou nem esperar o... Não, falei, eu vou fazer. E aí eu passei, fui conhecer a universidade, me encantei com a universidade, o estilo deles, né? E eu fiquei. E depois, quando poderia fazer uma transferência para São Paulo, eu falei, eu não vou abandonar a cidade, né? Não tinha um custo caro, muito caro para a minha família na época, era mais dividir algumas coisas, eu comia no restaurante universitário, tal, aquelas coisas. Então, eu acabei ficando na Federal de São Carlos e foi ótimo para a minha formação. E dali, pós-graduação na Unesp? Não fiz direto, não. Na minha época, horrível falar isso, na minha época, parece que a gente é muito mais... Não é assim, tá? Foi na época que eu era universitária. Alguns anos atrás. A gente não tinha tanto apoio para os estudantes, para a profissão, para estágio. Era muito difícil até você conseguir um estágio. Então,
acabava a graduação e ficava meio que perdido, né? E eu, assim como muitos outros, ficamos perdidos, né? Fazer pós-graduação não era uma boa opção, não tinham bolsas, né? Não era estimulado. E eu tinha um custo, né, por ficar numa cidade fora da minha, de São Paulo, né, de onde minha família residia. Então eu fui para outro mercado, tentei comércio, eu trabalhava com peças de moto, motores, que é uma coisa que eu sempre gostei também, né, motor, moto, carro e tal. E aí depois, uma hora, eu falei, não, eu vou voltar para pós-graduação, vou estudar e tal. Isso durou uns 3 anos, se não me engano. Aí eu estudei bastante, escolhi uma área que eu gostava muito, que aliás foi bem difícil, porque eu gostava de tudo da biologia, né? Falei, não, eu vou para botânica, porque é uma área que eu gosto muito, apesar da zoologia também gostar, mas mexer com bicho morto, insetos mortos, eu prefiro vida. Aí fui lá, os zoólogos que me perdoem. Mas aí eu fui para botânica e aí escolhi. Tinha a Unesp e a Universidade de São Paulo, e a Unesp me deu o resultado primeiro e eu fiquei lá também. Então foi muito bom. Foi a Unesp de Rio Claro, apesar que meu orientador ficava em São Paulo. Então já teve uma facilidade, eu não tinha gasto de morar em outra cidade. Então depois da conclusão da graduação, voltou para São Paulo? Voltei, trabalhei com comércio de peças. Em São Paulo, capital? Isso, em São Paulo, para não ter custo, né? E depois fui fazer estudei muito para o ingresso, né, no mestrado, e consegui passar e seguir aí o mestrado e o doutorado. Agora, você citou assim, que sempre gostou muito dessa coisa da ciência, mas e a docência? Onde é que entra nesse? Foi algo quase que natural, consequente do fato de ter feito pós-graduação, ou esse lado docente, caminhando junto com o lado pesquisadora, foi algo que... Não, a docência veio... O gostar da docência veio com a prática, na verdade. Porque até então era uma coisa que eu não conhecia, né? Sabia, sim, mas eu não conhecia efetivamente como era estar numa classe, né? Tanto é que eu não fiz a licenciatura, só fiz o bacharelado. Então, foi interessante conhecer a docência na prática. Então, esses 5 primeiros anos que eu fiquei na Unesp, eu me dediquei muito a formar as aulas, era uma coisa complicada, né? E aí você vai tomando gosto pela coisa e realmente agora é uma das coisas que eu mais gosto de fazer, é dar aula. Mas e a Exalc, como é que entra nessa história? Porque a história começa na Unesp. Sim. E a Exalc, como é que aparece nisso tudo? Então, durante a minha permanência na Unesp, no campus de Assis, surgiu a oportunidade, um concurso para o curso novo de Ciências Biológicas, em 2002. E procurava alguém que desse aulas, que tivesse pesquisa em criptógamos, aí inclui-se algas, né? Eu falei, eu vou prestar, né? Mas é sempre um receio, porque eu ia sair, né, de um lugar cômodo, era 6 por meia dúzia em termos de salário, e se eu não passasse eu ia ficar mal, né, para os meus colegas. Eu falei, não, eu vou. Porque o problema de onde eu estava era que é um campus muito afastado, então é muito difícil de fazer as colaborações. Eu tinha colaboração com o pessoal da capital e tinha que viajar mais de 420 quilômetros, era muito custoso, né? Então eu vim com esse concurso e foi muito bom. E foi perfeito, foi um outro mundo, na verdade, porque o que eu tinha na Unesp era muito diferente do que eu tenho aqui. Realmente foi uma das melhores escolhas que eu fiz na minha vida, foi vir para cá. O departamento me recebeu muito bem, a escola me recebeu muito bem, e todos na Unesp falavam, nossa, mas você vai para a Exalc, um ambiente assim, pessoal machista, muito homem, não sei o quê e tal. E eu não vi nada disso, não vi machismo, muito pelo contrário, fui muito bem recebida. Os laboratórios foram abertos, e o interessante é que eu tinha já projeto da FAPESP, e eu vim com um caminhão de mudança. A FAPESP pagou com todos os equipamentos que eu tinha. E aqui eu falei, olha, eu vou chegar com um caminhão, eu preciso ter um laboratório. E já estava tudo pronto, tinha um laboratório limpo para que eu colocasse todos os equipamentos, minha sala disponível. Foi ótimo, deu tudo certo e o projeto que eu estava em andamento continuou normalmente. E depois todos os equipamentos foram patrimoniados aqui na Exalc, obviamente, então foi perfeito. E eu tive muito apoio também da Unesp de Assis. Alguns equipamentos eles me emprestavam, que eu não poderia trazer porque
da Unesp. Então, deu tudo certo. Eu acho que eu sou uma pessoa de sorte. E como é que foi esse começo de curso aqui? Porque então você faz parte desse primeiro time Sim. que deu os primeiros passos. Sim, eu fui a primeira professora contratada exclusivamente para o curso de Ciências Biológicas. E para mim foi muito tranquilo, porque eram as mesmas disciplinas. Eu tinha 5 anos de experiência, né? Então cheguei aqui bem melhor do que eu cheguei na Unesp, em Assis. A turma era ótima e todas as turmas de Ciências Biológicas, elas são muito receptivas e a gente consegue conversar com os alunos e eles são muito produtivos. Então eu não tive realmente dificuldade, né? A dificuldade que eu tive maior foram nos primeiros anos da Unesp, onde você prepara a aula, e depois aqui foi muito tranquilo mesmo. Uhum. Agora, a sua atuação na Exalc, ela é assim, muito forte na graduação, né? E também lá depois na supervisão dos pós-doutorandos. Como é que se dá essa... São duas fases. São dois extremos. Dois extremos, né? Sim. Eu tenho uma publicação razoável em revistas internacionais com impacto e eu acabo sendo bem conhecida. Então, muitos desses meus pós-doutores, né, me conhecem e às vezes não tiveram oportunidade de fazer um mestrado, doutorado, que teria que vir para Piracicaba e eu era credenciada na Unesp e na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, tem todo esse deslocamento que era complicado. Então, era mais fácil de eu recebê-los depois do doutoramento concluído. E com relação à iniciação científica, professora? A iniciação científica, na verdade, eu tenho os alunos de iniciação científica, eu acho que é um programa fundamental para o desenvolvimento da ciência, para a inserção no mercado, enfim. E como eu, desde que cheguei aqui na Exalc, eu faço parte da comissão de pesquisa, eu sempre falo que eu sou a memória, né? Sou a mais velha novamente, né? Então eu acabei ficando com a iniciação científica há muito tempo, né? E estou até hoje. E aí eu tenho facilidade porque é mais a parte burocrática, na verdade, né? De você ver os relatórios, que tem muitos detalhes, né? Então eu faço essa coordenação, mas sou ligada, obviamente, à comissão de pesquisa. Agora, falando especificamente da Maria do Carmo pesquisadora, né? Como é que se deu a escolha, né, dessas linhas de pesquisa, essa área pela qual o senhor desenvolveu interesse desde que começou esse trabalho? Sim. No meu doutorado, eu trabalhei com fitoplâncton, né, com microalgas fitoplanctônicas. Mas eu, ao mesmo tempo, eu acompanhava as publicações, vi que um ponto que era importante e urgente no Brasil e no mundo era o estudo com cianobactérias, né? O que são cianobactérias? São bactérias que têm clorofila e fazem fotossíntese e liberam oxigênio. Então, no nosso fitoplâncton, né? Muito presentes em reservatórios de água, mananciais, rios, enfim. E elas produzem toxinas na água. E essas toxinas causam uma série de problemas para mamíferos, para o ecossistema, de uma forma geral. E aí eu vi que seria interessante estudá-las. Então, logo depois do doutorado, eu parti especificamente para esse grupo de cianobactérias tóxicas, com ênfase nas cianobactérias tóxicas. Aí fui desde a taxonomia, filogenia, trabalhando com genoma, até chegar na vertente que eu estou hoje, né, que seria analisar essas cianobactérias em relação às condições climáticas, né? Então, hoje o nosso último projeto é esse, já passou por projetos até mais ligados à agricultura, que era o acúmulo de toxinas de cianobactérias em hortaliças, ou seja, a gente irrigar plantações, eu trabalhei com alface, rúcula, com água contaminada, o que acontece muitas vezes no Nordeste, principalmente do país, acontece isso, e essa toxina é retida. E depois mudei essa linha de acordo com os pós-doutorandos que vêm chegando, querem trabalhar numa linha ou outra, aí eu vim com essa linha de analisar fatores físicos, químicos e até biológicos que afetam a produção da toxina e como eles podem estar relacionados com genes envolvidos nessa toxicidade. O que é isso? Nem toda cianobactéria é tóxica, aliás, a minoria. E elas têm a potencialidade de produzir toxina. O que seria isso? Elas precisam ter alguns genes relacionados àquela biossíntese para isso. Mas também não basta ter os genes, né? Precisam ter fatores físicos e químicos ou uma união deles
que a comunidade científica não sabe direito o que acontece, que pode promover essa produção de toxina, aumentá-la ou reduzi-la. E é isso que a gente analisa em laboratório. Então, a gente consegue, em laboratório, fragmentar temperatura, ultravioleta, gás carbônico, e a gente analisa se esses genes estão sendo expressos, se a produção de toxina está aumentada ou reduzida, né? Em outra linha também, a gente analisar a interferência de outro agente, por exemplo, uma microalga ou outra cianobactéria junto, que nós chamamos de alelopatia. Como que dá essa interação? Tivemos estudos bem interessantes, inclusive, né, porque pode ter um aumento maior da produção de toxina ou redução, dependendo de qual agente ou de qual cepa, né, de microalga ou cianobactéria está junto. Então, é nessas vertentes que nós trabalhamos, com cianobactérias tóxicas e a sua produção. E no próximo bloco, nós vamos conhecer um pouquinho mais dessa pesquisa da professora Maria do Carmo. Mas antes, como de praxe, nós vamos perguntar a pergunta final do primeiro bloco. E a Maria do Carmo fora do laboratório, fora da universidade, né? Além de motor, moto, carro, gosta do que também? Eu gosto de degustar charutos. É a minha meditação. Tem gente que vai para aula de yoga, medita, corre. Aí, praticamente todas as noites, eu degusto um charuto. Aí, aquele momento é meu. Minha gata fica do lado, aliás, ela sempre fica do lado. E aí, 1 hora e meia, eu fico harmonizando, muitas vezes com bebida, e fumando charuto é o que eu faço todos os dias. Hobbies. É o meu hobby, a arte de fumar charuto. Uma arte, viu? Sim, é uma arte. Conheço. Nós nos encontramos no próximo bloco. Não saia daí. Nós estamos no laboratório de cianobactéria, que pertence ao Departamento de Ciências Biológicas. Nesse laboratório, como o próprio nome já diz, estudamos cianobactérias, mas com ênfase naquelas tóxicas. Então a gente tem que lembrar primeiro o que são cianobactérias. São bactérias que possuem clorofila, portanto fazem fotossíntese com a liberação de oxigênio, que vai para a atmosfera. Então, além de grande importância na produção de oxigênio, elas também têm importância no sequestro de carbono. As cianobactérias fazem parte do fitoplâncton, que é uma comunidade aquática, que tem os ecossistemas aquáticos, onde predominam os produtores primários. Além desses fatos positivos, infelizmente existem alguns fatos negativos, e um deles, e que tem grande atuação na população humana, é a produção de toxinas. Algumas cianobactérias têm a potencialidade de produzir toxinas, que são as chamadas cianotoxinas. Por que a potencialidade? Porque é necessário que se tenha determinados genes presentes em determinadas linhagens para que haja produção de toxina. Além disso, é necessário que haja condições favoráveis, que podem ser fatores bióticos e abióticos. Os abióticos nós destacamos temperatura, uma alta temperatura, intensidade luminosa, gases de efeito estufa, e justamente esses fatores estão envolvidos diretamente as alterações climáticas globais que nós estamos vivendo. Então nós temos uma alta temperatura, alta radiação, também radiação UVA e UVB, que são extremamente danosas, e gases de efeito estufa. Com isso, veio o questionamento de como que esses fatores
podem influenciar positivo ou negativamente no crescimento populacional das cianobactérias e também na produção maior ou menor de toxinas. Essas toxinas, elas não só atingem o meio, a biota aquática, o meio aquático diretamente, o seu entorno também, mas também pode chegar a nós, a população humana, através de água, alimentos contaminados e até que ocorreu no passado tratamentos médicos, como a hemodiálise, que aconteceu um caso bem famoso há 20 anos atrás, onde uma centena de pessoas morreram. Isso levou a esse questionamento de se esses fatores poderiam estar influenciando de alguma forma essas cianobactérias. Há várias formas de se fazer uma abordagem com cianobactérias, ou no ambiente, na natureza, que são estudos limnológicos bem complexos de ecologia, ou em laboratório. Tanto um como o outro tem vantagens e desvantagens. Aqui no laboratório de cianobactérias, nós tratamos em experimentos controlados, portanto em laboratório. Não tem a vantagem de ser na natureza, mas a gente consegue separar determinados fatores, cruzar os fatores entre si e analisá-los separadamente. Então, hoje, a linha mestra principal de um projeto financiado pela FAPESP, um auxílio regular, e que também tem uma bolsa de pós-doutoramento da doutora Michelini, visa analisar esses resultados baseados em temperatura alta, radiação solar, raios ultravioleta, UVA e UVB e a presença de gases de efeito estufa em linhagens de cianobactérias, linhagens clonais que nós temos no nosso banco de cianobactérias há muito tempo, né? Inclusive tem uns 20 anos esse banco já com umas 150 cepas. Essas cepas nós já conhecemos de experimentos anteriores, são produtoras de toxina e aí nós intercalamos esses fatores, analisamos a produção de microcistina, que é uma das cianotoxinas, intracelular, extracelular, a expressão gênica desses genes envolvidos nessa biossíntese e também de crescimento populacional. Bom, agora para apresentar alguns dos experimentos provenientes desse projeto, eu vou convidar a doutora Michelini, que é pós-doutora no nosso laboratório, e aí ela vai mostrar alguns passos dos nossos ensaios. Bom, então, nessas câmaras climáticas, nós simulamos condições de aquecimento global, como radiação ultravioleta, elevação de temperaturas e intensidade luminosa. Aqui nós estamos trabalhando com duas espécies de cianobactérias produtoras de microcistinas, que são hepatotoxinas, ou seja, atingem o fígado. E para esses experimentos tem duração em torno de 24 horas, que é para a gente conseguir avaliar o ritmo circadiano. Então, durante 24 horas, nós fazemos coletas a cada 4 horas, em intervalos de 4 horas. Nessa etapa do experimento, nós coletamos a cada 4 horas o material que vai ser utilizado para a análise da densidade celular, da análise de toxina intra e extracelular, a toxina que está dentro da célula e a toxina que é excretada. E também realizamos coleta para análise de enzimas antioxidantes. Esse material vai ser utilizado, vai ser centrifugado e as células vão ser utilizadas para análise de expressão gênica.
Obrigada.